Eita, glória! Glória a Deus. Quero saudar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar. Estou muito grata a Deus por poder voltar aqui na igreja. Nós estamos agora residindo mais perto. Estou morando ali em Brasília e consegui chegar aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Depois de tudo que nós ouvimos aqui, dos louvores que foram entoados, eu acredito que o coração dos irmãos já estão quebrantados para ouvir a palavra do Senhor. É um texto muito conhecido, meu amigo Jaziel está aí, né? Um texto muito conhecido, e eu convido a igreja para que abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, livro do 2 Reis, capítulo de número 4. Gente, vem cá, vocês não vão tocar? Que estreito é esse? Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Por favor, toca lá um tecladinho, crente. Que lindo. Quando eu estou em outros estados, eu falo assim para os tecladistas: você vai no ritmo que você quiser, que eu sou carioca. Mas como eu estou no Rio de Janeiro, eu vou dizer para você: vai no ritmo que você quiser, porque eu sou de Realengo. Tá bom? Vai no ritmo que você quiser. Está melhor? Essa aguinha que a irmã trouxe aqui, pode me dar um pouquinho? Ah, obrigada, querida. Obrigada, meu. Vou pegar uma mesinha, eu vou apoiar aqui e boto para cima. Pode? Posso? Pode fazer, mas eu vou beber só um pouquinho aqui agora. Glória a Deus. Vai colocar no telão? Vai, por favor, porque aí dá para todos nós estarmos lendo. Irmãos, está aqui, para todos nós fazermos a leitura. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Eu estarei lendo os números... gente, tem ali. Eu estarei lendo os números ímpares e a igreja vai estar lendo os números pares. E diz assim a palavra do Senhor para a sua igreja nesta noite: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. 2 para a igreja. Então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus 2 filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. 6 para a igreja. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você pode dar graças a Deus? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio, pela vida da sua esposa, pelo milagre. Não está sendo filmado isso não, né, gente? Senhor Jesus, tenha misericórdia. Já foi.
Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos. Eu louvo a Deus pela vida da sua esposa, pelo grande milagre que Deus fez, por tudo que Deus tem feito neste lugar. Eu conheço a Rua César realmente há muitos anos. Ano que vem eu faço 50 anos. E eu lembro que eu pregava aqui nos congressos, né? E o Senhor, os irmãos sempre me receberam muito bem, muito bem. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer a oportunidade, o privilégio e a confiança. Que Deus continue abençoando a vida do senhor, pastor Carlos. Quero agradecer também ao meu tecladista, que hoje está aqui. Eu não o conheço, mas o Senhor preparou ele, porque o Senhor sabe que eu gosto de ministrar com alguém tocando. Então, que Deus possa abençoar ele, abrir as portas para ele. E que ele possa sair daqui duplamente abençoado. Eu não sei se foi difícil para você chegar, mas você tinha que estar aqui, porque você também tinha que ouvir essa palavra. Quantos estão preparados para ouvir a poderosa palavra de Deus? Porque o profeta Isaías fala que assim como cai a chuva do céu e a neve, e para lá não torna, mas dá semente ao semeador e pão do que se alimenta, assim também é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo sobre qual foi enviada. E nesta noite essa palavra está sendo enviada aos vossos corações. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui conhecem esse texto, né, Jaziel? Já ministrou, já ouviu ministração. Mas eu gostaria de observar alguns pontos, que de repente você já tenha lido o texto, mas o Espírito Santo ainda não tivesse te despertado. A primeira coisa que eu gosto muito de falar sobre o texto, é que muitas pessoas que aqui estão, podem se identificar com a história desta viúva. Porque essa mulher está vivendo uma crise. E você pode ter entrado na noite desse dia, aqui nesse culto, vivendo uma crise. Você pode estar vivendo uma crise familiar. Você pode estar vivendo uma crise existencial. Você pode estar vivendo uma crise conjugal. Você pode estar vivendo a pior tipo de crise que pode acontecer, que é a crise espiritual. Porque o tempo está passando e o que você quer não está acontecendo. Isso muitas das vezes traz um conflito dentro de nós. Será que vai dar tempo das promessas de Deus acontecerem na minha vida? Será que eu deveria fazer alguma coisa diferente? Ei, irmão, você veio no lugar certo. E o tema dessa mensagem é para você. Quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir. E eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado, dê um sorriso simpático para ele, diga para ele, olha para ela e diz, esse como diz assim, tá ligado, tá ligado. Se você não sabe o que fazer, você tem que saber para onde ir. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que esse milagre aconteceu no âmbito familiar. Esse milagre aconteceu dentro de uma casa. Quantas pessoas estão precisando de um milagre dentro da sua casa? Milagres que Deus venha fazer reconciliações. Milagres que Deus venha jogar barreiras por terra. Milagres que Deus venha estabelecer uma comunicação que foi interrompida. Eu não sei se você está em crise conjugal, em crise com seu filho, em crise com seu marido, mas quando eu olho a história desta mulher, eu vejo que ela estava com uma crise dentro da sua casa. A segunda coisa que eu quero pontuar nesta noite é que esse milagre aconteceu na vida de uma viúva que o seu marido era profeta, era servo de Eliseu, discípulo de Eliseu. Existia naquele tempo uma escola chamada Escola de Profetas. Essa escola foi fundada por filho de Ana, Samuel.
E Elias agora já foi levado aos céus no redemoinho. E agora é o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, que está presidindo a escola de profetas. A Bíblia diz que os discípulos de Eliseu também eram chamados de filhos. Então, um desses filhos, um desses discípulos, ele morre. E segundo os historiadores bíblicos conta, esse homem tinha nome. O nome dele era Obadias. E que no tempo da perseguição de Jezebel, ele tirou do seu próprio sustento, ele tirou das suas próprias posses, do seu bolso, dinheiro, para poder alimentar, sustentar 100 profetas. Porque Obadias queria que a voz profética ainda fosse ouvida em Samaria. Porque Obadias queria que a voz de Deus ecoasse no meio do povo, no meio da população. Aquele homem corria risco de vida, porque se Jezebel soubesse que ele estava guardando, protegendo, alimentando, suprindo 100 profetas, ele também seria morto. Mas ele trabalhou em silêncio, e em silêncio ele alimentou aqueles 100 homens. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que um homem tão bom deixou a sua esposa numa situação tão difícil? Este homem, esse chefe de família, esse pai de 2 filhos, ele deixa essa viúva com essa dívida, porque ninguém sabe o dia da sua morte, ninguém tem o número da senha. Eu não sei se o próximo número a ser chamado vai ser o meu, eu não sei se o próximo número que será chamado vai ser o seu, e ele também não sabia. Tem muita gente achando que tem muito tempo, mas não tem muito tempo. E tem outras pessoas achando que não tem tempo mais, e Deus tem estendido e dado vida. Ninguém sabe o dia da sua morte. E aquele homem não sabia. E por causa disso, essa dívida ficou pendente, porque ele não teve tempo de pagar, porque ele morreu. Eu preciso deixar a igreja a par que as viúvas daquele tempo não eram amparadas por lei. Não existia o Bolsa Viúva, o auxílio viúva, o seguro viúva, não. As mulheres que se tornavam viúvas naquele tempo dependia de favores dos outros, familiares, conhecidos e amigos. Porque você sabe que existe os conhecidos, os colegas e os amigos. Os conhecidos é aqueles que nem sabem o seu nome. Te vê na rua e faz assim para você, é apenas um conhecido. Um colega é um amigo de trabalho que sabe o seu nome, que sabe até onde você mora, mas não conhece as particularidades de dentro de você. Agora o amigo é diferente. Até no telefone ele sabe se você está mal ou se você está bem. Jesus me trouxe aqui para te lembrar que ele não é o teu conhecido, que ele não é o teu colega, que ele é o teu amigo, e com ele você pode contar. Tornar-se viúva naquele tempo era depender do auxílio de outros. Escute-me, depender de Deus é uma coisa. A Bíblia diz que Ele dá sem lançar em rosto. Mas depender de um homem, de outra pessoa, às vezes é complicado. Porque às vezes quer ajudar, mas não quer, pode ajudar, mas não ajuda. E muitas das vezes ajuda e lança em rosto. Essa mulher viveu essa situação. Ela estava sozinha, sem o seu marido, sem o provedor da casa, sem quem iria sustentar. E agora a Bíblia vem dizendo
que os credores batem na sua porta, querendo levar os seus 2 filhos. Por quê? Porque a lei dava respaldo aos credores, que uma vez que não pudesse se pagar uma dívida, os seus filhos poderiam ser levados como escravos. A primeira coisa que eu quero pontuar com a igreja nessa noite é que quando eu olho essa viúva, eu vejo nela sentimentos de pessoas que estão na crise. É difícil alguém na crise estar em paz. É difícil alguém na crise estar feliz. Nós somos humanos. Então eu vejo nela a tristeza, eu vejo nela a angústia, eu vejo nela o desespero, eu vejo nela a pequenez. Talvez esses mesmos sentimentos estejam aí dentro de você. Talvez esses sentimentos estejam permeando a sua alma. E você entrou aqui nesta noite dizendo: Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu louvo ao Senhor, porque você soube aonde ir. Você veio na casa do Santo dos Santos, daquele que pode todas as coisas, daquele que abre e ninguém fecha, e quando fecha, ninguém pode abrir. Esse Deus é o Deus poderoso do qual nós servimos. Talvez você me diga assim: mas Cíntia, Deus é onipresente, Ele também está em todos os lugares. Se eu estiver na minha casa, dobrar o meu joelho, Ele vai me ouvir. Vai te ouvir, porque você está vindo à presença dEle. Mas uma coisa é certa: o Senhor não vai se manifestar num prostíbulo, o Senhor não vai se manifestar num bar, não, porque Deus só se manifesta aonde Ele é Senhor. Se Ele é Senhor da sua casa, Ele vai se manifestar lá. Mas aqui eu tenho certeza, porque Ele é o Senhor da igreja. É por isso que nós saímos da nossa casa e viemos a este lugar para adorá-lo na beleza da sua santidade. A segunda coisa que eu olho nesse texto é o profeta. O profeta Eliseu, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser cheio do Espírito Santo, ele é um homem, comedor de arroz, de feijão, falho, limitado. Quando eu olho esse texto, eu vejo a limitação do profeta. Porque quando a mulher chega para ele e diz: os credores estão batendo na minha porta, ele também não sabe o que fazer. Ele vira para ela e diz: o que eu posso fazer por você? Porque o profeta, ele não tem a solução, ele tem o direcionamento que você precisa para você receber o milagre. Só quem tem solução é o Senhor e mais ninguém. Quando eu olho o terceiro personagem, aí meu coração é motivado da glória, porque eu vejo um Deus desafiando a situação. Eu vejo Deus trazendo solução para os problemas. Deus tem soluções simples para problemas difíceis. Porque o que é difícil para você, o que é complicado para você, é fácil para Deus. Porque você é natural e Ele é sobrenatural. Porque você é pequeno, mas Ele é grande. Porque você é limitado, mas Ele é ilimitado. A Ele nessa noite seja toda honra, a Ele nessa noite seja toda glória, a Ele nessa noite seja todo louvor. Porque muitos nessas horas estão deitados lá numa mesa gelada, lá do necrotério. Muitos estão nas bocas de fumo, fumando, se drogando, se prostituindo. Muitos estão em tantos lugares e não conhecem o Deus que você conhece.
Mas você, apesar de toda a luta, de toda a crise, de toda a espera, de toda a angústia, você entrou pelas portas da casa de Deus para ouvir uma palavra de vida e de vitória, que se você der crédito, pode mudar toda a tua história. Deus pode fazer uma reviravolta. O que está embaixo Ele pode trazer para cima, o que está longe Ele pode trazer para perto, porque operando Ele, não há quem possa impedir. Parece que eu posso ver Deus dizendo para a mulher: calma, aquieta-te, descansa. Deus nunca vai nos consolar dizendo: tadinha da Cíntia, coitadinha da Cíntia, queria estar no Rio de Janeiro, mas nunca está. Anda por tanto canto, pensa que vai ficar num lugar, Deus leva para o outro. Irmãos, Deus nunca falou assim para mim, nem quando eu me sinto sozinho e triste. Todas as vezes Deus me consola com um consolo me incentivando. Ele diz: eu sou contigo, eu te chamei pelo teu nome, levanta a tua cabeça, deixa eu trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Olha o que eu tenho feito na tua vida, olha onde eu tenho te levado, olha os laços que eu tenho quebrado. Agora levanta dessa cadeira e vai fazer a minha obra, porque enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas, eu cuido da tua casa, eu cuido do teu casamento, eu cuido da tua saúde. Deus nos incentiva quando nos consola. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani, desceu um anjo. E a Bíblia diz que quando esse anjo descia, ele consolava Jesus. A Bíblia não conta como era o consolo. Eu nunca li nenhum livro histórico ou comentário bíblico o que o anjo falou para o Senhor. Mas eu imagino, pela experiência comigo mesmo, eu imagino que aquele anjo deve ter consolado o Senhor da seguinte forma: vamos, Jesus, o céu está contigo, o Pai está contigo, os anjos estão contigo. Sobe no Calvário, esmaga a cabeça da serpente e tira da mão do credor aquilo que é nosso. Falo que é séria. Aquieta-te, acalma. Existem bênçãos aonde você nem imagina. E isso eu quero que você compartilhe com seu irmão. Eu quero que você olhe para ele. Denise, você vai olhar para a Juliana, vai dar um sorriso Colgate para ela. Todos os irmãos, um olha para o outro, dá um sorriso Colgate. Os músicos também, dá um sorriso Colgate, que eu estou de olho em vocês. Pode olhar, dá um sorriso Colgate. E diga para ele assim: existem bênçãos aonde você nem imagina. Ainda remar que eu faço o ideal, rebedequeira faço ia remanaço. Existe bênção. Remanto caçoéria, aonde você nem espera. Quem olhasse para José diria: tadinho desse moço, vendido pelos irmãos, agora servo da casa de Potifar, injustiçado,
preso 17 anos, mas se ele não tivesse naquela prisão, ele não conheceria o copeiro, ele não ouviria o sonho de copeiro, ele não interpretaria o sonho do copeiro, ele não estaria na frente de Faraó e ele não se tornaria governador, e a promessa que Deus fez a Abraão cairia por terra, mas Deus vela para cumprir com a sua palavra. Existe bênçãos aonde você nem imagina. E que falaremos das perdas de Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu pessoas e coisas. Ainda sobrou um caco que ele se coçava e a sua esposa. Jó perdeu tudo. Ele só não perdeu o juízo, porque na hora da crise muita gente quer murmurar e blasfemar e culpar a Deus, às vezes pelas suas próprias escolhas. Mas Jó não. Jó disse: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E Ele vive, e Ele vai se levantar. É como se ele dissesse: quando ele levantar do trono, alguma ordem ao meu respeito ele vai dar, e alguma coisa sobrenatural acontecerá na minha vida. A Bíblia diz que as perdas de Jó foram nada em vista do que Deus fez. Ele teve filhas ainda mais bonitas. O que ele tinha, ele recebeu em dobro. Mas você sabe o que mais me alegra? É a visão espiritual que ele passou a ter de Deus. Porque ele disse: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele olhava para as filhas, ele dizia: foi o Senhor que fez. Quando ele entrava em sua casa, ele dizia: foi o Senhor que deu. Quando ele olhava para a esposa, ele disse: foi o Senhor que sustentou ela até aqui, para ver a grandiosidade de Deus. E o que podemos dizer é que existe bênção onde você não espera. E o espinho na carne de Paulo, que tantas vezes Paulo orou e pediu a Deus: tira de mim esse espinho. E a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. Ou seja, eu não vou tirar o seu espinho. Nem sempre Deus vai dizer sim para nós. Às vezes Ele vai dizer não. E às vezes quando Ele diz não, aí a gente quer pirar a cabeça. A gente quer surtar. Quer apertar o botão do pânico. Mas Deus manda te dizer que não é para apertar o botão do pânico. Não é para surtar. É para aprender. Paulo passou aquele processo para aprender. Aí você vai me dizer: como é que você me prova isso? Eu provo na Bíblia. Porque lá no final, ele perto de ser morto, ele disse assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo para a igreja? Com espinho ou sem espinho, a graça foi tão grande sobre a minha vida, que eu combati o bom combate. Com espinho ou sem espinho, eu acabei a carreira. Com espinho ou sem espinho, eu guardei a fé. O que Deus não tira, Ele dá graça para você suportar. Existem bênçãos aonde você não espera.
E a viúva teve bênção na crise. E a viúva teve bênçãos na crise. Irmã Cíntia, como é que ela teve bênçãos na crise? Se você pegar o capítulo 3, você vai ver o contexto desse capítulo 4. Porque quando eu li o texto, uma coisa me chamou a atenção. Como é que Eliseu poderia estar em Samaria? Eliseu não podia estar em Samaria. Porque quem estava reinando sobre Samaria era Jorão, que era irmão de Acasias, que era filho de Acabe, que perseguia Elias, que odiava a escola de profetas, que conhecia bem quem era Eliseu, sabia que ele era o sucessor. Como é que esse homem estava em Samaria? Aí você entra no capítulo 3 e você vê o movimentar da graça de Deus para fazer com que as coisas aconteçam da forma que Ele quer. Não é que está demorando, é que Ele está trabalhando, Ele está providenciando, Ele está fazendo da maneira dele. Sabe como é que Deus fez? Você pode aumentar só um pouquinho só? É tão lindo o que Deus fez que merece até som. Mas escute. Olha o que Deus fez. Deus permitiu uma guerra entre o rei de Moabe, Messa, e Jorão, rei de Samaria, aonde aquela mulher morava. Escute isso. Aí ele chama Josafá, rei de Judá. O rei Josafá chama o rei da Edomeia. E os 3 reis agora eles entram pelo deserto de Edom. E aquelas pessoas que eram responsáveis para saber a rota onde havia água se perdeu. Porque no deserto não existe caminhos. No deserto existem rotas. É por isso que quando Abraão despede Agar, apenas com um vaso de água e um pão, alguém olha e diz: meu Deus, mas que miserável, despediu a mulher com tão pouco. Não, ele despediu a mulher com a quantidade de água para ela chegar a outra fonte. Se você ler o texto da Bíblia, diz que Agar andou errante, ela andou perdida pelo deserto. Andar perdido pelo deserto é sentença de morte. Tem que se conhecer as rotas, mas quando o crente entra no deserto que não conhece a rota, é por isso que vai a coluna de fogo, é por isso que vem a coluna de nuvem, para que ele não se perca e para que ele saiba que deserto não é o final, é só a travessia. Aqueles 3 reis, 3 exércitos no meio do deserto, com sede, passando por privação. Agora se procura um culpado. Quem é o culpado da situação? Tem gente que na hora da crise culpa até a Deus. Culpado é Deus. Deus olha e diz: meu Deus. Deus diz: meu Deus, tadinho, né? Na hora do planejamento ninguém me chama. Na hora que dá ruim todo mundo me quer. Me chama para o planejamento. Me chama quando as coisas ainda não foram executadas. Me chama quando você não tomou ação, você só está pensando. Porque aí eu vou entrar com o sobrenatural e vou conceder o desejo do teu coração. Eu estou cansado de ser chamado só para arrumar bagunça. Eu quero ser chamado para o antes. Jorão então culpa a Deus e diz: foi Deus. Ele entregou a gente na mão de Messa. Ele entregou a gente para morrer aqui nesse deserto. Eles não sabiam o que fazer. Quando Josafá toma a palavra e diz assim: será que aqui não tem nenhum profeta na qual possamos consultar? Ei, eles não sabiam o que fazer, mas sabiam para onde ir.
Eles queriam ouvir a voz de Deus. Eles queriam uma sinalização do Pai. Eles queriam saber a vontade de como sair daquela situação. E a Bíblia conta que um soldado do próprio exército de Jorão diz: aqui tem um profeta. Profeta é coisa maravilhosa, irmão. Porque profeta não fala o que você quer ouvir. O profeta fala o que você precisa saber. O compromisso do profeta não há com A, com B, não é com nada. É com Deus. É Ele, Deus, Deus e Ele. O profeta precisa ter os seus lábios santificados e a sua vida em obediência, para que a glória de Deus venha sobre ele. A Bíblia diz que aqueles moços então foram até Eliseu e disse que quando chegou lá, Eliseu, que não gostava de Jorão, que tinha problema entre eles, falou: se não fosse a presença de Josafá, nem para a tua cara eu olharia. Isso é para comprovar para você que ele não podia estar em Samaria, porque eles se odiavam. Mas como Josafá estava lá, a Bíblia vem contando que ele então atende a petição, ele atende então o pedido dos reis, e ele diz assim: olha, manda chamar um tangedor, manda chamar o tangedor era um músico, e diz que quando o tangedor tocou, toca tangedor, que quando o tangedor tocou, que o quanto quer, e que quando o tangedor tocou, que quando o tangedor tocou, é na hora da crise que o tangedor tem que tocar. É na hora do deserto que o tangedor tem que tem que louvar a Deus. É na crise. Porque antes da guerra, todo mundo é valente. Mas é na hora da guerra que você mostra para o que é que você veio. É na hora da guerra que você sabe quem é quem. O tangedor tocou, o Espírito de Deus se apossou de Eliseu e disse: volte para o deserto. Quem quer voltar do deserto se está querendo sair de lá? As ordens que Deus dá às vezes é inusitada, mas se foi Ele que deu essa ordem, obedeça. Até porque você não tem mais o que fazer a não ser confiar na vontade de Deus. Eles voltam para o deserto com a seguinte ordem: vão cavar covas no deserto. Cavam covas lá, irmãos, sem pá, sem enxada, areia quente. Mas eles tinham que cavar ali. Imagina, já cavou na areia? Você tira a areia volta na praia. Você tira, imagina no deserto, areia seca, fina, que você vai tentando tirar e ela vai, voltando para o espaço que saiu. Mas Deus deu uma ordem. Disse para aqueles moços: vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, porém aquelas covas se encherão de águas. A vitória veio da onde eles não esperavam. A vitória veio do deserto. É no deserto que você está que Deus pode te dar a tua vitória. Porque quando nós estamos no deserto, os nossos critérios mudam, a nossa mentalidade muda, os nossos gostos mudam, e nós conseguimos ver com mais clareza o que realmente é necessário para a gente poder sobreviver. Porque o supérfluo você passa sem, agora o essencial você precisa para viver. E às vezes você precisa estar no deserto para entender a diferença do supérfluo para o essencial. A Bíblia diz que aqueles homens começaram a cavar. E o historiador bíblico Flávio Joséfo conta na sua obra História dos Hebreus
que aquele dia Deus fez com que fontes subterrâneas que passavam embaixo do deserto subisse, viesse para cima e saísse do meio da areia do deserto e começasse a escorrer pelo deserto e encher as covas de água, conforme a profecia de Eliseu. Mas o que mais me chama a atenção é que as águas subirem foi uma coisa gloriosa, mas as águas escorrerem pelo deserto é coisa fantástica. Primeiro, porque tem a força da gravidade que diz que tudo que sobe tem que descer. Segundo, porque a areia ela é porosa. Então tudo que bate na areia, como água, alguma coisa, por causa da gravidade, desce. Como é que a água escorreria pela areia, sem ser sugada por ela? Mas naquele dia, o Deus que você serve, o Deus que você conhece, o Deus que cuida de você, olhou para aquele deserto de Edom e disse: hoje você não vai ser deserto, hoje você vai ser pedra que vai escorrer água sobre você. Vem, escorre água e enche as covas, porque eu determinei que fosse assim. Deus pode mudar o teu deserto a hora que Ele quiser. Deus pode fazer brotar o que você nem espera mais. Deus pode fazer chegar até você vida aonde você está esperando morte. Porque para Deus nada é impossível. Provérbios 16, verso 1 diz: do homem são as preparações do coração, mas a resposta ou a última palavra, ela vem dos lábios do Senhor. Provérbios 21, 30. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Salmo 121, verso 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. No tempo da crise, lembre desses versículos. No tempo da crise, deixa Deus trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Depois que o rei Jorão viu tudo aquilo que Deus fez, Jeziel, ele ficou doido. Agora ele quer o profeta em Samaria de qualquer jeito. O que era discriminado agora é ilustre convidado. Vamos entrar em Samaria. E todos ficam sabendo que o profeta está em Samaria, inclusive a viúva. A Bíblia diz que quando os credores batem na porta daquela viúva, ela certamente disse para eles assim: olha, o meu marido acabou de morrer e eu não tenho como pagar a dívida. Você pode imaginar a mulher numa crise terrível, alguém batendo na porta? Talvez ela pensou: é alguém que veio me trazer uma cesta básica. Talvez ela pensou: é alguém que veio me ajudar. Talvez ela pensou: é alguém que veio me dar alguma coisa. Mas quem batia a porta não veio para dar, veio para tirar. Quem batia na porta não veio para somar, veio para dividir. Quem batia na porta não veio para socorrer, veio para atribular. Eu não sei qual é o credor que está batendo na tua porta, mas uma coisa eu quero te lembrar, que a Bíblia diz que quando a filha de Jairo morreu, ele não sabia o que fazer, mas sabia onde ir. Ele foi até Jesus e a multidão foi atrás. Quem despediu a multidão não foi Jairo. Quem despediu a multidão foi Jesus. E eu quero profetizar que quem vai despedir a multidão de credores que querem levar os seus filhos, que querem aprisionar os seus familiares, vai ser repreendido em nome de Jesus.
Muitas pessoas estão tendo seus filhos levados pelos credores. O credor da cocaína, o credor da maconha, o credor da bebida, o credor da prostituição, o credor do mundanismo, da mentalidade vigente desse tempo presente. São credores que estão batendo a porta e dizendo: dá o que é nosso, mas nós não. Nós vamos dizer: os nossos filhos não vão ser escravos de Satanás. Eles servirão ao Deus poderoso e verdadeiro, que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela vai à casa do profeta. E quando ela chega lá, o profeta não sabe o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu percebo uma atitude nessa mulher louvável. Ela não quis carregar o problema dela nas costas, sozinha. Tem gente que quer carregar o mundo nas costas, que quer carregar os seus problemas sozinhos. Tem coisa que, se você não dividir, se você não conversar, você enlouquece, você surta, você explode. Eu não estou dizendo para você contar o seu problema para qualquer um, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você procurar referenciais de Deus e partilhar a sua dor, porque ainda existe sim mulheres e homens de Deus que têm direcionamento de Deus para as nossas vidas. Eu estava conversando com o esposo da Verônica, que está até aqui hoje, e uma coisa interessante é que nós falamos sobre o joio. Aí ele falou: tem muito joio na igreja. E eu falei: é verdade, tem muito joio em todo lugar, né? Tem joio no trabalho, tem joio na família, tem joio na vizinhança, tem joio em todo canto. Na igreja também deve ter joio, mas eu tenho certeza de uma coisa, que tem trigo também, porque se não tivesse trigo, ele não voltaria para buscar a sua igreja. Então tem trigo aqui nesse lugar, tem referenciais de Deus neste lugar. Quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir. No primeiro momento o profeta não sabia, mas parece que Deus deu um estalo na mente dele. Ele virou para ela e falou: diz para mim, o que é que você tem em casa? Direcionamento. Pessoas boas para dar direcionamento são os pais e as mães. Mãe é aquilo. Filho de crente, como diz minha filha, sofre, porque tudo que faz de manhã já acordo. Ué, aconteceu isso? Mas como é que a senhora sabe? Eu sei. Só que o problema é que os filhos hoje não querem ouvir o nosso direcionamento. E é por isso que estão sendo levados pelos credores. Mas nessa noite, eu repreendo todo espírito de desobediência. Eu repreendo todo espírito de rebeldia. Eu repreendo todo espírito de resistência dos filhos em entenderem que é dentro da casa que o azeite vai ser multiplicado e que lá fora eles serão escravizados. Como músicos, vocês podem receber muitos convites. Como músicos, vocês podem chamar muita atenção para o ministério. Mas vocês têm que lembrar sempre de uma coisa: que foi Deus que deu o dom a você. E que dinheiro nenhum, homem nenhum, influência nenhum pode apagar a unção que há sobre a sua vida. Porque, como disse o profeta Elias, quem muito quer fama esquece da cruz.
Mas quem carrega a cruz não está nem aí para a fama. Sabe que o nome dele está escrito no livro da vida. Porque o último estado do crente não é no caixão de madeira, debaixo de 7 palmos de terra, não. O último estado do crente é corpo glorificado diante do trono branco, adorando a Deus por toda a eternidade. Vale a pena carregar a cruz, vale a pena renunciar, porque a glória nos espera. Jesus está voltando. E nós precisamos nos consertar. Não podemos continuar como estamos. O que é que tu tens em casa? A mulher disse, eu só tenho um pouquinho de... Às vezes, na hora da crise, o que a gente tem é tão pouco que parece que não é nada. Mas Deus diz para você que Ele não precisa de muito para fazer o milagre. Vem com a tua pouca força, vem com a tua pouca fé, vem com a tua pouca energia, vem do jeito que você tiver, porque Deus não precisa de muito para fazer o milagre. E eu provo isso na Bíblia. Senhor, a multidão é grande, mas só tem 5 pães e 2 peixinhos, vamos despedir todo mundo. O Senhor disse, não, manda todo mundo sentar, porque é pouco, mas dá para fazer milagre. É suficiente. Senhor, não tem espada, não tem escudo, não tem nada. Tem o quê? Tem uma cabeça seca de jumento, tá bom, pega ela. Vou fazer dela uma escopeta, uma 12, uma metralhadora, um canhão, uma R15, eu não sei. Mas eu sei que é pouco, mas dá para mim fazer milagre. O inimigo não vai entrar e não vai saquear, porque eu não preciso de muito para fazer milagre. E agora, Senhor, acabou o vinho, mas tem água. Tem água? Tá bom, é suficiente. Dá para eu fazer milagre. Vai nos teus vizinhos, disse ele, e pega muitos vasos emprestados. A pergunta que não quer calar nessa noite é: os vasos que ela foi buscar estavam cheios ou estavam vazios? Não, você não está sendo simpático comigo e eu já estou terminando a pregação. Estava cheio ou estava vazio? Por que é que Deus mandou ela pegar vasos vazios? Deus não podia, da mesma botija, os credores levar as botijas deles e ele encher da mesma botija? Você não crê que Deus poderia fazer um milagre também dessa forma? Então por que é que Deus manda buscar vasos vazios? Para mostrar para a mulher que os vasos vazios para ele também têm valor, que ele não despreza vaso vazio. E quem são esses vasos vazios? Eu digo para você: as prostitutas, os cracudos, o pessoal que está lá na Vila do Vintém, lá na linha, o pessoal que está na Mangueira. Qual é aquele lugar que tu foi lá? É Mangueira ali, em Manguinho, sei lá, aquele canto lá. Tem muita gente, tem muito homem, tem muita mulher, tem muita criança. São vasos vazios. Mas Deus está dizendo para a igreja que Ele não despreza, mas precisa que alguém vá carregá-los, precisa que alguém vá buscá-los. Quem vai buscar os vasos vazios? E a Bíblia diz que depois que trouxeram, ela disse: fecha a porta, você e os filhos. Ei, olha para mim, já estou acabando. Não chamou a vizinhança para ajudar, foi só quem estava dentro de casa. Esse trabalho não é para o mundo, esse trabalho é para a igreja, esse trabalho é para a gente. Essa é nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado.
O nosso chamado não é sentar na igreja e ouvir a palavra apenas, porque a Bíblia diz que o homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que olha a sua imagem no espelho e depois que ele sai dali, ele esquece o que ele viu. Fechou a porta, mas algo maravilhoso aconteceu. Mesmo com a porta fechada, o azeite Deus multiplicou. Eu não sei se a porta está fechada para você, mas eu sei que Deus tem poder para não deixar faltar nada para a tua casa. E diz que depois que ela teve os vasos cheios, ela volta lá no profeta. Porque tem gente que não sabe o que fazer quando está na crise, mas quando está na bênção, mete os pés pelas mãos. Mas ela não queria, ela queria fazer tudo certo. Então ela volta no profeta, e o profeta diz para ela: vai, vende o teu azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Acabou a mensagem. Existem 3 tipos de vasos nesse texto. Não vou falar do tamanho, porque o tamanho do vaso não é importante. O importante é o que tem dentro do vaso. Existem os vasos que têm pouco azeite, que acham que por isso eles não podem fazer nada. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu quero encher a tua vida. Existem os vasos vazios, e esses são maiorias, que estão tão vazios lá fora, que precisa que alguém saia daqui para carregá-los e trazê-los para que sejam cheios. E existe o último tipo de vaso, que mais me preocupa. Seja simpático comigo e me pergunte qual. É o vaso que quando o filho fala, a mãe fala: traga-me mais vasos. E o filho diz: mãe, os vasos se acabaram. Irmã Ladi, irmã Nancy, irmã Eni, irmã Vitória. Lembra mais algumas aí? Maria da Hora, que morreu esse mês, eu nem soube só depois. Sandra do Véu. Mulheres cheias do Espírito de Deus, que renunciaram a sua vida para servir a noiva de Cristo. Os vasos não podem acabar. Os vasos não podem acabar. Porque a regra é clara: se acabarem os vasos, a unção também para. Um culto sem unção, uma palavra sem unção, oração sem unção, louvor sem unção, para nada serve. Porque nem o Senhor vai aceitar. Ei, eu imploro, não deixe os vasos acabarem. Deus precisa, no meio dessa geração, levantar vasos que preguem a mensagem por amor. Deus tem que levantar vasos que sacrifiquem a sua vida por amor. E só assim nós poderemos dizer que somos noiva de Cristo. Que Deus vos abençoe. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. E guardo o tema da mensagem: quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir. Não deixe os vasos se acabarem. Vão buscar vasos vazios, porque Deus quer encher a todos. E eu agradeço a rica oportunidade.